Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma aula do nosso curso online de Direito Administrativo, a parte envolvendo ainda aquela relacionada à diferença entre o Estado, o governo e a administração pública. Nós vimos na aula passada o seguinte, preste atenção aqui, quando nós falamos especificamente na ideia do Estado, esse Estado, ele possui diversos elementos componentes. O Estado, para ser considerado, e lembro, quando eu falo Estado, eu estou me referindo a um país, ele precisa ser dotado de soberania, que é justamente o poder de não se submeter a nada nem a ninguém. Além dessa soberania, nós temos um povo. Lembre-se que o povo reflete a ideia necessariamente de vínculo jurídico-político com um determinado Estado, então só faz parte do povo brasileiro quem é considerado como brasileiro. Nós temos ainda a ideia de um território, e por fim, o que mais nos interessa aqui é sobretudo a questão envolvendo a finalidade. Ora, quando nós falamos da finalidade, nós vamos sempre raciocinar o seguinte: esta finalidade, ela está intrinsecamente atrelada à ideia do governo. Quando nós falamos em governo, lembre-se que a ideia do governo é o desempenho da denominada função política do Estado. Falou em governo, nós vamos pensar na função política do Estado. Esta função política do Estado, ela está intrinsecamente atrelada ao processo relacionado à criação de políticas públicas. Quando nós raciocinamos a função política, nós vamos pensar na política pública. Olha só, quando nós falamos dessas políticas públicas, nós estamos falando na política de saúde, na política pública de educação, na política pública de segurança pública, de lazer, de transportes. Então, isso tem a ver com a função política do governo. Até aí, nós já vimos em momento anterior. A partir de agora, o que a gente precisa desenvolver com um pouco mais de afinco é a situação relacionada à chamada administração pública. Quando nós pensamos em administração pública, na sua cabeça deve estar sempre o seguinte: a administração pública, ela se liga ao desempenho da denominada função administrativa do Estado. Ora. Quando nós mencionamos uma função administrativa, nós estamos pensando no processo de administrar. Ora. E o que é este administrar? Administrar envolve justamente o processo relacionado não à criação de políticas públicas, mas sim o processo relacionado à execução de políticas públicas. Se atrela ao processo de execução de políticas públicas. O que isso quer dizer? Colocar as políticas públicas em prática. É o processo de gerenciamento das políticas públicas. É o processo de administração das políticas públicas. Ora. Nós temos nessa linha de raciocínio alguém que tem a função principal de efetuar esta execução. Olha só, veja que não tem como você perder a questão. Qual é o poder que tem a função principal de executar políticas públicas? Vamos lá, vai ganhar um doce aí que acertar. Poder executivo, legislativo ou judiciário? Ora. A etimologia, ela ajuda pra caramba neste momento. Então é lógico que o poder responsável, principalmente
ou principalmente pela execução dessas políticas públicas, é o poder executivo. Então, observe que a função principal, quem tem a função principal relacionada ao desempenho da chamada função administrativa do Estado, ou seja, a ideia relacionada ao administrar, é justamente o poder executivo. Ora, quando nós falamos em função principal, é o que nós chamamos, no âmbito do princípio da separação de poderes, com o nome de função típica. Então, a função típica do poder executivo é a função de administrar. Só que muito cuidado aqui. Quando nós relacionamos a função de administrar ao poder executivo, você pode ter a falsa ideia de que só quem administra é o poder executivo. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Por quê? Porque tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário, para que eles consigam atingir as atividades fim que eles possuem, no caso, qual é a função principal do legislativo? Legislar e fiscalizar. Qual é a função principal do judiciário? É a função de julgar. Ok. No entanto, concorde comigo, para que ele consiga efetuar um julgamento, ele precisa ter uma estrutura própria. Essa estrutura é uma estrutura administrativa com órgãos públicos próprios. Mas não só isso, para o desempenho dessas tarefas, existe a necessidade de servidores públicos próprios. E esses servidores, eles ocupam os seus respectivos cargos a partir de um provimento atrelado a um concurso público. E este concurso público, o desempenho deste concurso público se atrela a uma função administrativa. Então, o que é que nós precisamos observar? Que os poderes legislativo e judiciário, eles também desempenham uma função administrativa. Eles também desempenham uma função administrativa. A função administrativa, no entanto, que eles não desempenham ou não há desempenho como uma função principal. No caso do poder legislativo e do poder judiciário, a função administrativa, ela se enquadra como uma função secundária. Ora. Se é uma função secundária, nós chamaremos esta função tecnicamente de função atípica. Ora. Então, quando nós falamos, presta atenção no nosso resumo, como eu brinco, o resumão AV. Quem é AV? Alain Vinícius. Neste resumão AV, o que é que a gente vai observar? O seguinte, quando nós mencionamos o termo administração pública, o termo administração pública tem a ver com qual poder? De forma principal, a administração pública está relacionada ao poder executivo, porém, especificamente, de forma ou de modo secundário, de forma secundária, estará atrelada tanto ao poder legislativo quanto ao poder
Judiciário. Então, se eu lhe perguntar assim, ou se numa prova aparecer, quando se menciona lá o termo administração pública, eu estou me referindo a qual poder, a qual poder importante? Eu estou me referindo principalmente ao poder executivo, mas também aos poderes legislativo e judiciário. Então, quando nós pensamos no termo administração pública, que fique claríssimo na sua mente, eu estarei mencionando obrigatoriamente os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo, assim como o poder judiciário. Então, repetindo, a administração pública, ela aparece no âmbito dos três poderes. Na aula seguinte, nós iremos vislumbrar que esta administração pública, ela também aparecerá nas esferas de governo, na esfera federal, relacionada à União, na esfera estadual, relacionada aos estados, na esfera municipal, atrelado aos municípios, assim como na esfera do Distrito Federal, que ora agirá como estado, ora agirá como município. Ainda nesta condição, o que é que você deve observar aqui? Que esta administração pública pode aparecer na sua prova, ela possui, toda atenção, ela possui alguns sentidos, que nós chamaremos aqui de sentidos para a expressão administração pública. Ora. Quando nós raciocinamos os sentidos da expressão administração pública, ela pode aparecer numa prova. Primeiro, em um sentido amplo. Em um sentido amplo, engloba as atividades de natureza política e de natureza administrativa. Então, a administração pública em sentido amplo engloba as atividades de natureza política e de natureza administrativa. No entanto, se a questão mencionar a administração pública em sentido estrito, nós temos que ela engloba apenas as atividades de natureza administrativa. Apenas as atividades de natureza administrativa. Que fique claro que o sentido adotado para a formação da administração pública brasileira é o sentido estrito. Este é o adotado. Até porque, quando nós mencionamos essas atividades de natureza política, nós chamamos aqui da ideia, nós trouxemos a ideia de governo e não a ideia de administração pública, tá certo? Então, o sentido empregado no Brasil para a configuração de sua administração pública é o sentido estrito. Alan, e por que você mencionou o sentido amplo? Porque é possível que em uma prova ele pergunte: a administração pública em sentido amplo engloba quais atividades? Você já sabe que, além das atividades administrativas, também se engloba as atividades de cunho político, ok? Mas ainda nessa linha, nós precisamos que você venha comigo para que você consiga observar ainda que existe um outro tipo de sentido de administração pública que é altamente cobrado pelas provas de concursos públicos. Por exemplo, basta eu citar a prova da Defensoria Pública da União do ano de 2016, do início de 2016, muito cobrado esses sentidos de administração pública. Então,